Entrevista do dia, com muito prazer, nós vamos conversar aqui no Jornal da Rede com a Lorene, ex-vereadora da cidade de Taubaté, suplente de deputada federal, vai assumir uma cadeira na Câmara Federal agora o ano que vem. Vamos falar aí sobre política no Jornal da Rede de hoje. Com muito prazer, muito bom dia. Lorene, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Rede. Seja bem-vinda. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da 99. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, Lorena. Ô, Lorene, vamos destacar aqui primeiro, né? Você está confirmando aqui, a gente até bateu um papo aqui. Você assume uma cadeira na Câmara dos Deputados no mês de março do ano que vem, é isso, né? Isso mesmo, Pedro. Eu sou primeira suplente de deputada federal, né? E para mim vai ser uma alegria poder contribuir com Taubaté, com as nossas cidades, mesmo que por um período. Lorene, é um ano difícil, né? Porque é um ano político, é um ano de eleições municipais. Você acha que a sua ida a Brasília pode somar na sua candidatura do ano que vem, ou de certa forma te preocupa? Acho que pode somar, acho que eu posso aproveitar desse tempo para mobilizar pessoas, recursos, pensando na solução dos problemas de Taubaté. Eu sei, né, porque eu já trabalhei em Brasília, então faz parte das minhas experiências, né? Fiquei um ano lá trabalhando no Senado Federal e eu sei o quanto um político determinado que, de fato, faz ações junto aos ministérios para buscar recursos, para buscar programas, projetos, ações do governo federal para os municípios, eu sei o quanto isso impacta. Eu fiz isso, né, enquanto assessora de uma senadora do estado do Espírito Santo, que me contratou por currículo, né, e eu passei um ano mobilizando todo tipo de projeto para as cidades do estado do Espírito Santo e eu vi o quanto isso surte resultado. É o que eu pretendo fazer para Taubaté. Também a possibilidade de mídia, né? Porque aquele que está na ativa, aquele que está no serviço público, né, Lorene, em virtude aí de imposições da lei, ele tem que tomar o devido cuidado no sentido de falar de política, falar de projetos, falar de questões relativas a sua presença politicamente falando, ele tem que ter se resguardar disso, porque senão ele pode ser acionado. Agora, se ele está na ativa, se ele está trabalhando, é aberto para ele, obviamente, né, o sentido de divulgação do seu trabalho. Eu acho que isso é super positivo, né, para uma pessoa que vai concorrer o ano que vem. Não sei se você entendeu a minha posição, né? E eu sempre digo, né, que aquele que está na máquina, aquele que está tentando, por exemplo, uma reeleição, ele tem aberto toda a campanha para ele no dia a dia, né? Sendo que aqueles que pretendem ocupar a vaga têm apenas alguns meses ali, pouquíssimos dias, no sentido de plantar na cabeça da pessoa uma alternativa, né? Sim. Grande dificuldade da lei aqui no Brasil é justamente essa. Tá né, aí Lorena? uma das coisas, Pedro, que eu concordo plenamente com você, que alguém que analisa, pensa as eleições no nosso país, tem um pouco de hipocrisia, digamos assim, né, na nossa legislação, porque o período eleitoral de verdade, aquele, né, autorizado a propaganda oficialmente, é um período hoje de 45 dias, né, Sim. entre agosto e setembro. Mas é verdade também que a legislação instituiu a pré-campanha, né? Então, todo período, quando é pré-campanha? É todo período que antecede campanha, né? Então, desde sempre, quando acaba uma campanha, já pode ser a pré-campanha da Como próxima, né? apenas o sentido da imposição da lei que você não pode falar que é candidato. Não pode né? dizer que é Olha, candidato, eu tem sou que dizer sou pré-candidato. pré-candidato. É isso, é isso. Então, é uma das coisas que poderiam ser melhor ajustadas mesmo no nosso país, mas enquanto isso a gente trabalha com o formato estabelecido e com certeza o mandato me ajuda, sim, como você disse, a poder estar nos espaços, falar com as pessoas, né? O que vai ser muito legal. Você pega uma cidade em crise, Taubaté em crise no momento, nesse ano eleitoral. Você pega Taubaté em crise com um prefeito com um baixo índice de aprovação, né? Esse cenário ele é positivo para quem está sonhando, pensando, ou seja, uma situação ruim do município. Um prefeito
que tem uma baixa aceitação no momento, embora falte um ano para a eleição. Isso daí é positivo para um candidato, Lorene? Olha, para mim não é nada positivo, porque eu vejo que primeiro quem está indo mal é a minha cidade, né? A cidade que eu amo. Então, ao contrário de alguns políticos aí tradicionais, de famílias tradicionais da política, políticos antigos, né, já foram prefeitos e tal, costumam gostar que a cidade vai mal, porque aí o povo imediatamente lembra do que já passou e fala, vamos voltar lá para o outro, pelo menos a gente já sabe que algumas coisas funcionam, né? O básico acontece, pelo menos a cidade não está largada. Então tem político que gosta de ver a cidade ir mal para as pessoas sentirem saudade dele, né? Eu não acho isso nada legal, porque primeiro o que eu quero é ver a cidade ir bem, quero ver a nossa cidade funcionar. Então eu torci muito para que o governo do José Saldi, eu perdi a eleição para ele e no mesmo dia eu liguei para ele, mandei mensagem, me coloquei à disposição de colaborar como cidadã, né, e também como política, no que ele precisasse, para que a cidade fosse bem. E é o que eu continuo torcendo, né, que a cidade funcione, melhore. Ele rejeitou qualquer tipo de ajuda sua? Ele agradeceu, né, educadamente, mas também nunca me acionou. E aí eu, depois disso, busquei outras vezes, quando eu tive a oportunidade de colaborar, ele me dá os devidos créditos, eu agradeço, ele fala nos lugares que eu busquei recursos para Taubaté, para a saúde, especialmente. Então, eu consegui uma emenda de R$ 500 mil para a saúde de Taubaté. Enfim, eu fiz o que estava ao meu alcance, né? Lorene, estava fora de um cargo, mas Lorene, fiz o que foi possível. Quem é o maior culpado da crise financeira de Taubaté? O ex-prefeito ou o prefeito atual? Os dois são culpados. Quem é o pior? Mas o pior é o Ortiz Júnior, porque ele disfarça, né? Ele, enfim, não assume essa falha. Já o Saldi identifica, vai com todas as dificuldades que ele tem, mas ele ainda vai para frente dos microfones, fala, ó, estamos atrasados assim, está acontecendo isso. Ele busca as reuniões, busca tentar, né, dentro do conhecimento dele, fazer o que ele pode, né, dentro dos limites dele. Agora, o ex-prefeito é que de fato tomou péssimas decisões e tomou decisões conscientes, porque o ex-prefeito da cidade é um homem muito inteligente, né? Eu o considero inteligentíssimo. Ele não fez nada disso sem saber. Foi de caso pensado, para deixar o próximo mandato, o próximo prefeito, sofrer, passar por dificuldades financeiras, que é o que está acontecendo. Então, a decisão de municipalizar, entre aspas, né, o que também foi uma mentira, porque foi contado para a população que o hospital passaria a atender só taubatianos, o que não é verdade. Foi quando ele municipalizou o HMUT. E isso foi uma péssima decisão, né? São entre 12 e 9 milhões de reais por mês que o povo de Taubaté tem que pagar por o funcionamento de um hospital que já funcionava antes, pago pelo governo do estado. Por que você assume do nada uma dívida dessa? Porque eu vou passar a ter o domínio sobre a regulação das vagas. Isso não era verdade. Aí a gente tem também, por exemplo, o empréstimo do CAF, todo mundo já sabe, né? 60 milhões de dólares, com um contrato que aí não sei se foi de fato uma falha, um erro, né? Que faltou ali um dispositivo, um artigo naquele contrato que prevê-se a questão da variação do dólar. E a gente está pagando aí a R$ 5 o dólar, a dívida desse empréstimo, o que faz a cidade sofrer muito. E várias outras decisões ruins, né, que ele tomou gastando dinheiro do povo, contratos muito altos, que a gente não necessariamente acompanhava o resultado, entrega, né, daquele serviço. Quando a gente contrata água, a gente tem que ver se está sendo entregue direitinho conforme foi contratado. Então, acho que os principais problemas da cidade foram causados financeiramente pelo ex-prefeito. Nós temos já, de uma forma convicta, você pode até me ajudar nesse sentido, mas eu estava pensando aqui, nós temos o atual prefeito como candidato à reeleição, né? Você pré-candidata, mais firme na sua intenção de ser candidata à Prefeitura Municipal de Taubaté. O ex-prefeito não ainda
né? Porque, embora ele esteja bem nas pesquisas recentes aqui em Taubaté, não existe uma afirmativa, né, por parte de pessoas ligadas de que ele será candidato. Isso não é estranho? Ele é sempre estranho, né? É uma pessoa peculiar, uma Eu estou pessoa dizendo diferente. até porque tem uma pessoa ligada à família que é pré-candidato, que é o Johnny Oliveira, Exato. que é Dizem muito, que porque teria foi o apoio secretário do pai, né? dele, é muito querido pelo pai, e o pai tem comparecido, inclusive, em algumas reuniões, né, para ouvir a população e tudo mais, tem até a presença, né, em rede social, eu vejo isso. Isso não é um sentido? Você consegue analisar a possibilidade dele ser candidato e não ser candidato? Como é que você está vendo? Pois é, eu vejo que eles usam mesmo dessas estratégias, né? É o perfil deles, né? Quando você tem alguém que gosta de confundir, gosta de dividir para governar, né? Essa é a estratégia de domínio da família Ortiz em Taubaté há tantos anos. Então, eles gostam de dividir, de fazer as pessoas, enfim, ficarem nessas dúvidas, né? O que eu faço? Eu não me importo, o que eu faço é pensar soluções para Taubaté, Pedro. Então, Faz a sua parte. ele ser candidato, da minha parte, ele ser candidato ou não ser, eu trabalho do mesmo jeito, pensando em resolver os problemas de Taubaté. Estou estudando bastante, estou concluindo os meus trabalhos de consultoria, que é de onde eu tiro o meu sustento, né? Eu acho muito interessante que as pessoas, e faz sentido que as pessoas pensem assim, de onde cada um tira o seu dinheiro, né? O dinheiro da sua vida. As pessoas são trabalhadoras, a maioria da população tem uma carteira assinada, outra grande parte são empreendedores, pessoas têm seus negócios, sua loja, seu comércio. E aí fica muito a dúvida sobre os políticos, né? E como os políticos ganham dinheiro? Quando a gente tem mandato, a gente ganha o salário daquele cargo que a gente ocupa. Eu fui vereadora, ganhava um salário do cargo de vereadora. O prefeito ganha o salário do cargo de prefeito. Quando eu assumir deputada por uns meses, eu vou ganhar o salário do cargo de deputada. Mas quando eu não estou em cargo nenhum, que é o caso agora, desde 2020, né, da última eleição, eu tenho uma empresa que eu criei de consultoria, que já tem 10 anos, que é onde eu trabalho. Há 10 anos já prestei serviço para mais de 50 municípios diferentes, com soluções de gestão pública, com planejamento de cidades e tal. E é dali que eu tiro o meu sustento. Isso é claro, eu falo abertamente em todos os lugares. E aí a gente às vezes pensa, né, e da onde que um político como Ortiz Júnior, né, que fica sumido, talvez ele seja herdeiro, o pai dele é muito rico, não sei, né, pode ser também. Mas eu, por exemplo, não sei aonde Ortiz Júnior trabalha, né, qual é o trabalho dele. Ele é formado em Direito, se eu não estou enganada, não sei se ele advoga, né, se ele é advogado de alguém. Mas eu acho que essa indecisão dele, esse sumiço dele, faz parte das estratégias dele, assim como durante os mandatos dele fora, a gente também não vê ele andar na rua, eu nunca encontrei ele caminhando pela cidade, fazendo compra no nosso Para encerrar, comércio. você se prepara também para um embate com ele nas próximas eleições? Eu acho ótimo, eu acho incrível. Por que ótimo? Eu fico ansiosa de poder discutir com ele em alto nível os problemas da cidade, as soluções, os números, que muitas vezes ele usa números disfarçados, números maquiados, que tantas vezes eu vi ele falar na TV, nas redes sociais. Tantas vezes não, porque ele não aparece muito, né? Mas nas redes sociais, quando era prefeito, ele aparecia um pouco e falava números maquiados, números mentirosos, números distorcidos, e eu teria a incrível oportunidade de apresentar os números verdadeiros para ele. Então, seria muito legal encontrá-lo num debate. Mas isso pouco me importa, porque eu gasto o meu tempo, a minha energia, né, pensando soluções para Taubaté, trabalhando, entregando os meus trabalhos de consultoria, enquanto eu também estudo sobre o que a gente está precisando para melhorar as finanças, para resolver a saúde, para resolver o trânsito, a segurança pública de Taubaté, e enquanto eu caminho na rua, vivo a minha vida aqui, que todo mundo me conhece, me encontra na rua, consumindo no nosso comércio, falando com as pessoas, fazendo minhas reuniões com as pessoas também nos bairros, andando pelas ruas, que é o que eu faço o tempo todo normalmente na minha vida. Intervalo comercial na 99, continua na rede social com a Lorene. Conversando com Lorene, ex-vereadora e suplente a deputada, assume Câmara dos Deputados agora no mês de março, você fica até
o prazo eleitoral, até as eleições, não é isso? Isso mesmo, Pedro. Está sendo preparada. Na verdade... Você já tem vice, candidato vice? A prefeitura? É. Não tenho. Não tem? Não tenho. Tem alguns nomes, né, que a gente conversa com as pessoas, mas depende dos partidos. Você pode né? citar os nomes ou não? Posso. Quem são? Eu gosto muito, né, e acho que faz sentido, o Padre Afonso, que é um cara que eu respeito muito na política, ajudou tanta gente por tanto tempo. Sinto afinidade, assim como o Alexandre Vilela foi meu colega na Câmara Municipal, nós trabalhamos juntos, eu também sei o quanto ele escuta a população, o que para mim é muito importante. São os principais nomes aí, mas a gente gostaria de alguém que fosse esse perfil, né, de que escute as pessoas, ou que tenha experiência política para agregar, ou que tenha soluções a trazer. Então, se for alguém, por exemplo, do comércio, também me interessa muito, alguém do empreendedorismo, alguém que movimenta a economia da cidade de Taubaté. Isso é algo que a gente tem precisado, considerando as nossas finanças, a busca por mais empregos para o nosso povo. Então, a gente tem um perfil, né, a buscar. O Loreri Taubaté passou por mais uma situação difícil ontem, com chuvas, né, com o povo sofrendo e tudo mais. Eu falava na primeira hora do programa que Taubaté parece estar vulnerável a esses problemas que estão se apresentando. E a cada chuva forte, Taubaté tem problemas seríssimos, né? Como é que você vê essa situação? É problema de cidade antiga? É claro que o clima está mudando, as chuvas são cada vez mais fortes e concentradas, né? Mas isso mostra um problema da cidade, por ser uma cidade antiga, né? Muito alagamento e árvores, principalmente. Como é que você está analisando isso? É uma preocupação? É uma preocupação grande, Pedro, é uma preocupação de cidade mal planejada, né? Eu converso com as pessoas nas reuniões várias que eu tenho feito, eu digo assim, olha, se eu ganho as eleições para prefeita de Taubaté, eu vou ganhar no domingo, vou ficar muito feliz, vou agradecer as pessoas, mas na hora de dormir, eu já vou estar preocupada com as chuvas que eu vou enfrentar em janeiro para ajudar a minha população a não sofrer. E já vou começar a trabalhar na segunda-feira cedinho, no dia seguinte das eleições, eu já vou começar a trabalhar pensando em soluções para que a nossa população não sofra como vem acontecendo. Na época, né, desses últimos janeiros, foi muito afetada a região do Três Marias, por exemplo, que sempre acontece, que o ex-prefeito, por exemplo, fez um piscinão, mas também mal calculado, porque eu já busquei engenheiros, como eu disse para você, eu venho estudando, venho me preparando para tudo isso, entendendo que foi bem feito, o que não foi, né? Porque sempre tem algum legado, algo bom, algo para manter, e também tem coisa errada para corrigir. E tem as urgências, e essa é uma urgência. Então, o piscinão dos Três Marias, por exemplo, foi mal calculado, né? Porque foi feita uma obra cara, o dinheiro foi gasto, mas as chuvas continuam alagando a casa, as famílias, né? Então, fazendo as famílias perderem suas coisas, porque foi gasto dinheiro e ele não foi eficiente, né? Foi desperdiçado. A gente precisa tomar essas atitudes urgentes no sentido de retirar, talvez, as pessoas temporariamente das suas casas. Estamos de volta na 99 FM, estávamos no intervalo, a Lorênia está falando sobre suas preocupações quanto às condições da cidade de Taubaté para enfrentar tempestades. Perfeito. E o Três Marias é um que sofre muito com isso, então, de imediato, né? Se eu ganho a eleição num domingo, na segunda-feira de manhã eu já vou estar trabalhando, pensando em o que fazer para evitar que as nossas famílias sofram tanto com as enchentes de forma imediata, né? Arregaçar a manda e trabalhar. De canalização e córregos não é o suficiente, né? A gente vê em outras regiões o problema acontecendo também, né? Agora, mais recente, na Vila São José, Vila São Geraldo, mas perto do em SEDES. virtude da chuva ser localizada, né? Por exemplo, ontem essa chuva, eu enfrentei a chuva do Via Vale até a Santa Luzia, embora chovesse forte, não teve problema nenhum de alagamento. Mas do convento de Santa Clara para trás ali no sentido de Jaraguá, Água Quente, Jardim Ana Rosa,
E também a parte baixa, Areal, foram os bairros mais afetados. Quer dizer, é onde a chuva ela é intensa naquele momento, né, com maior volume, é onde as tubulações não estão mais suportando, né? Então a água acaba subindo, né? Perfeito. A cidade ela tem muitos córregos, muitos Sim, rios, tudo né? canalizado, Todos né? canalizados. Foi uma decisão tomada aí também, né? Uma herança de gestão passada, assim como o Taubaté tem gestão familiar hereditária, né? De pai para filho. A gente teve isso aí, que foi inclusive um dos feitos do ex-prefeito também, José Bernardo Ortiz. E essa canalização também não contemplou a previsão, né, de crescimento, de futuro, da cidade se desenvolver, de mais moradias, de menos áreas de permeabilização, né, da água no solo, porque aí asfalta, a água não permeia, enfim. Então Lorene, precisa ser pensado nisso para o Lorene, o futuro. que você está achando do choque de gestão do prefeito em trocar secretários neste final de ano? Me Praticamente dois assustou. por dia, né? Pois é, me assustou, me surpreendeu, porque eu acho que foi repentino, né? Uma coisa é, olha, tenho planejado que as pessoas vão ter que cumprir uma meta até o prazo X, se elas não cumpriram as metas, eu tenho outras pessoas já preparadas para Isso pode ser assumir e bom para tal. ele, Lorene, politicamente? Eu não faço ideia, porque não sei, né, como é que vão agir os próximos secretários, o que vai acontecer com a gestão, se eles terão tempo, inclusive, de promover algum tipo de melhoria. Eu torço para que sim, porque eu torço pelo bem de Taubaté sempre, mas me parece algo surpreendente, algo repentino. Não me parece que foi algo planejado, como deve ser a ação política, né, na gestão pública, considerando a responsabilidade com o povo. Você vê que o Saldi errou muito nas suas decisões? Sim, eu acredito que ele Agora, errou muito. essas decisões, já você falou, sim, essas decisões tomadas por ele, muitas passaram pela Câmara Municipal e precisam passar pela Câmara Municipal, né? Você acha que a Câmara Municipal de Taubaté, na sua formação, na sua bancada de apoio, prejudicou inclusive o Saldi em não ajudá-lo a não cometer tantos erros? Eu acho, Pedro, é muito relativo, né? Deixar claro para a população, eu gosto sempre onde eu tenho oportunidade de fazer esse processo de educação política, né? Das pessoas entenderem como é que funciona a política, que infelizmente tem tanta informação ruim, informação errada no WhatsApp, na rede social. Essa coisa de que o prefeito depende da Câmara ou de que o poder executivo depende do poder legislativo, como o presidente da República depender do Congresso Nacional, por exemplo, é muito relativo, né? Não dá para generalizar, não. Atos de decisões políticas, por exemplo, e de gestão, não dependem da Câmara em absolutamente nada. O prefeito ou o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, ele tem o poder discricionário de escolher muitas coisas como serão feitas. O que a gente precisa da Câmara Municipal é para aprovar projetos de grande impacto. Eu não acho que as falhas do Saldi tenham sido nos projetos de lei votados na Câmara. Sim, uma coisa ou outra como a reforma administrativa, aquela coisa da criação dos cargos. Essa, para mim, foi uma grande falha, né? Criou muitos cargos no momento em que não fazia sentido algum. A cidade tinha dificuldade financeira, que a gente repete o tempo todo, e que a população sentiu na pele com a falta de pagamento de contratos, que culminou na paralisação de prestação de serviço de saúde, que é essencial, que é um absurdo a pessoa ir no hospital e não poder ser atendida, ter uma cirurgia cancelada, ir com uma criança no pronto atendimento e não ter o pediatra, porque eles estão fazendo uma jornada menor, porque não teve o salário pago, os médicos, né? Então, é um grande absurdo. Decisão ruim, e essa sim passou pela Câmara, criar os cargos. Mas tirando uma, duas ou três decisões que são projetos que passaram pela Câmara, todo o resto, para mim, foram decisões ruins discricionárias dele próprio, né? Quando a gente fala do Natal, e não tem como não falar do Natal, virou um assunto assim, que triste, né? Que o Natal, que é para ser tão bonito, tão gostoso, um momento de paz, de harmonia, de solidariedade, em Taubaté vira um tema de chacota, de risada, de indignação do povo, porque
nós estamos há 3 anos tentando entregar para o povo uma decoração de Natal. Então, olha uma administração que há 3 anos tenta entregar a decoração de Natal e não está sendo eficiente, efetiva, resolutiva e entregar decoração de Natal. A licitação não é feita com a devida antecedência, a decoração fica pronta há dias do Natal. Então, isso depende da Câmara Municipal? Não depende, né? É processo de compras, processo de contratação, processo de licitação, tomada de decisão da prefeitura, né, da secretaria competente, enfim, cuidado com as finanças. Então, eu acho que há as duas coisas, né, não exclusivamente, nem em maior parte, que a Câmara tenha prejudicado o prefeito. Eu acho que foi igual ali a responsabilidade. Parte das decisões mal tomadas tiveram a colaboração da Câmara, que aprovou projetos ruins, né, e posso citar a criação dos cargos como um projeto ruim, assim como eu também faço questão de citar coisa boa, como eu disse para você, sempre tem coisa ruim, tem coisa boa. Foi aprovado depois de décadas, digamos assim, o plano de carreira do magistério. Isso foi um trabalho conjunto, Prefeitura e Câmara Municipal de Taubaté, que merece nosso reconhecimento. Porque o ex-prefeito Ortiz Júnior, por exemplo, teve 8 anos de mandato e não entregou qualquer coisa para o servidor público, né? Seja o plano de carreira do servidor em geral, seja o plano de carreira do magistério, dos nossos professores, algo que é tão importante. Então, pelo contrário, o que ele fez foi cometer um crime, apontado, inclusive, pelo Tribunal de Contas, de não pagar a parte patronal da previdência dos servidores públicos. Pedro, isso é tão sério. E aí eu sei que o Saúde está tendo dificuldades para pagar também. Então, continua o problema. É a continuidade, né? O Ortiz criou, o Saúde continuou. Muitos problemas da cidade, como não ter dinheiro, não organizar as finanças, não ter responsabilidade fiscal, algo que eu sempre defendi, né? Para que a gente gaste de forma eficiente dentro das nossas possibilidades, garantindo que a cidade funcione e nunca paralise serviços para o povo. Então, para mim, teve um monte de erro de todos os lados. Muito obrigado pela presença no Jornal da Rede, Lorene. Feliz Natal para você e para toda a família. Muito obrigada, Pedro, todos os ouvintes da Rede Difusora, Marcelo, todo mundo aí, suas famílias, que a gente tenha um Natal abençoado e que vamos rezar muito, né? Cada um na sua fé, para que as chuvas não prejudiquem famílias, pessoas nesse momento tão sensível de celebração. Tem gente perdendo tudo, né? Ontem teve 2 notificações de pessoas que perderam tudo, a casa inteira, mas 2 foram as notificadas. Eu tenho certeza que vão aparecer mais. E infelizmente, eu postei nas redes sociais, é só o começo, né, Pedro? As chuvas estão só começando. Nós temos aí 2 ou 3 meses de chuvas graves que acontecerão. Então, que Deus nos ajude a não ter pessoas perdendo suas coisas e que a população, né, o povo de Taubaté possa colocar em prática o que a gente tem de melhor, a nossa solidariedade em poder ajudar o próximo, né, com as nossas possibilidades aí, para que passem bom Natal e também um ano novo sem prejuízo, sem dificuldades, fazendo o que a gente puder aí. Muito obrigada, um abençoado Natal. Obrigado, Lorene. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.